Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 10. Nós vamos ler apenas o versículo 9. Convido você a ficar em pé para lermos este texto da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 10, versículo 9. Título da meditação dessa manhã: A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus, ao ouvir os desafios do Senhor nessa manhã, praticar e frutificar essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Jesus, além de pastor, neste capítulo, se coloca como uma porta. E nós sabemos que porta é um instrumento de defesa, um instrumento que protege aqueles que estão do lado de dentro. E Jesus é a porta. Jesus é aquele que, quem passa por ele, o próprio Cristo disse, se salva. Entra, sai e acha alimento. Se a porta para os nossos adversários, os que estão do lado de fora, é um obstáculo, para nós que estamos do lado de dentro, é um instrumento de liberdade. Afinal de contas, nós temos passagem pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a porta, irmãos, ainda está aberta. E por que nós temos que ter plena convicção disso? Porque o Senhor continua salvando vidas. As pessoas que confessam Jesus como Senhor são aquelas que entram por essa porta. Como um dia nós também entramos. O Senhor segue salvando crianças. O Senhor segue salvando adolescentes. O Senhor segue salvando jovens. O Senhor segue salvando adultos. Segue salvando idosos. O Senhor segue salvando. E nós precisamos ter consciência disso e nos alegrarmos na presença do Senhor, porque vidas estão sendo salvas. Hoje, 27 pessoas que um dia oraram confessando Jesus como Senhor, que um dia tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor, que entraram por essa porta, descerão as águas do batismo, cumprindo a ordem de Jesus. E nós temos aqui crianças que foram evangelizadas por seus pais, crianças que foram evangelizadas no ministério infantil. Nós temos, através do ministério de jovens e do evangelismo, jovens que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas também, adultos, idosos. O Senhor segue salvando e a porta segue aberta. A porta ainda está aberta. Eu ouvi essa semana uma coisa que me deixou simplesmente chocado. Um pastor começou a dizer em sua igreja que nós não precisamos mais, que a igreja não precisava mais evangelizar. E por quê? Porque o Senhor já vai salvar só mais alguns mesmo, antes do arrebatamento da igreja. Eu já ouvi alguns absurdos e nessa semana, ganhou. Um absurdo. Porque em Atos 2, milhares de pessoas se converteram ao Senhor através da pregação do apóstolo Pedro. E até Jesus voltar, o trabalho não está terminado. Nós, como igreja, ao entendermos que a porta ainda está aberta, devemos seguir fazendo a obra do Senhor. Devemos seguir evangelizando. Porque um crente que não evangeliza, falava isso agora nos jovens, um crente que não evangeliza ou tem um problema seríssimo. Essa semana eu fui visitar uma família e esse irmão, ele foi o primeiro a se converter em sua casa. Novo ainda, um adolescente, um jovem. E ele foi
perseguido de maneira velada pelos seus familiares. Mais de 30 anos depois, sua mãe confessou Jesus como Senhor também. E ele me compartilhava isso essa semana, e ele me disse assim: minha mãe ficou com vergonha de falar para mim que havia se convertido, mas como eu fiquei feliz pela conversão dela. Esse irmão está aqui, mas ele é tímido, então eu não vou dizer quem é, mas ele está aqui nessa manhã. A porta ainda está aberta, irmãos, por isso que nós devemos seguir evangelizando. Devemos seguir pregando. E a nossa igreja ama o evangelismo, louvado seja Deus. A nossa igreja tem essa coisa da obra missionária impregnada no coração dela. E nós devemos continuar fazendo isso. Não é de graça que 27 pessoas descerão as águas do batismo. E isso me fez pensar muito. Pensar em que aspecto? Em continuar, porque é um desafio, irmãos. É continuar trabalhando, continuar evangelizando. Então, se você não tem evangelizado, peça perdão a Deus em nome de Jesus e comece fazendo isso, comece a fazer isso. Pregue para o porteiro, pregue para o seu filho, pregue para o seu vizinho, pregue em nome de Jesus, porque a porta está aberta. Tem gente que fala assim: não, mas hoje em dia está muito difícil as pessoas se converterem. É verdade. Isso significa que a gente tem que pregar mais. Devemos, proporcionalmente, quanto mais difícil, mais pregação deve ser feita. Devemos pregar, irmãos. Ontem estava em uma reunião e aí estava numa confraternização e eu vi o pessoal começando a conversar sobre a guerra, a preocupação, e eu falei: é a minha chance. E eu disse: não se preocupem, vai piorar. A guerra vai escalonar. Eles estavam com medo da Terceira Guerra Mundial. Eu falei: vai acontecer. Fiquem tranquilos porque vai piorar. E eles ficaram pasmados. E aí eu disse: mas vocês não precisam passar por isso. Bastam entregarem a vida a Jesus. Entreguem suas vidas a Jesus. Um estava debochando. Mas vou fazer o quê? Nem ligo. Tenho que pregar. E eles ouviram do Evangelho. Porque, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade, seja lá com quem for. E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens com coração quente para a evangelização. Na quarta-feira, a mãe de um dos nossos jovens novos convertidos confessou Jesus como Senhor. E nós, irmãos, amamos quando alguém se converte, amém ou não? A gente fica feliz com isso. Por isso que o púlpito da igreja faz convite. Tem igrejas que não fazem mais. Mas nós, em nome de Jesus, seguiremos fazendo. Por quê? Porque nós amamos ver pessoas entrando pela porta. A porta que é Cristo. E ela segue aberta. Então nós devemos evangelizar, sim. E devemos também discipular. Nós devemos discipular essas pessoas. Acolher essas pessoas. Porque quando nós estamos com os olhos atentos para a porta que é Cristo, ao ver alguém entrar por ela, nós devemos ir até essa pessoa, dizer o quanto é maravilhoso ser crente, o quanto é uma bênção servir a Deus, o quanto é grandioso estarmos aqui reunidos, como é bom ter Jesus na vida. E essa pessoa precisa caminhar, dar os primeiros passos, e nós devemos fazer isso. Amando a todos os que estão do lado de fora da porta, falando de Jesus como o maior ato de amor, e amando aqueles que entram pela porta que é Cristo, acolhendo e discipulando. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos continuar com a chama do evangelismo acesa em nossos corações, com a chama de missões acesa em nossos corações. Por quê? Porque a porta ainda está aberta. Que Deus nos abençoe.